Fala galera do YouTube, bem-vindos ao canal English Coaching Brasil. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como funciona o TOEFL, galera. Isso aí, eu vou falar para vocês como a prova é dividida, quantas questões cada parte tem, quanto tempo vocês têm para fazer cada parte da prova, cada questão, tá ok? Então fiquem ligados, se você está pensando em fazer o TOEFL, esse vídeo é para você. E eu já ia pedir a vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem comentários aqui o que vocês estão achando, porque eu vou estar fazendo uma série completa preparatória para o TOEFL. Então, você que está pensando em fazer o TOEFL não pode ficar de fora, tá ok? Esse é o segundo vídeo, tá ok? Eu fiz um semana passada, eu vou deixar aqui no card para vocês aqui em cima, onde eu falo de como começar a se preparar para a prova. E vamos lá, sem mais demoras. Então, vamos lá. Muita gente faz o TOEFL, né? Porque, enfim, vai estudar lá fora. O TOEFL é uma prova que é aceita em muitos países no exterior, né? Quando vocês querem ingressar numa universidade, num MBA, ou coisa assim. Porém, como funciona? A primeira coisa que vocês têm que saber é: ninguém é aprovado ou reprovado no TOEFL, tá ok? Não existe essa questão com relação ao TOEFL. Mas aí, Rafael, então como é que fica? Pessoal, fica da seguinte maneira: você ganha uma pontuação que vai até 120 pontos. E vocês têm que saber qual a pontuação que vocês precisam para poder serem admitidos no programa de vocês. Algumas universidades requerem a pontuação de 90 pontos, algumas outras de 100 pontos, então isso vai variar muito. Então é importante que vocês que estão começando a se preparar agora já saibam qual a pontuação que vocês precisam para saber o quanto vocês precisam se dedicar para conseguir chegar na pontuação que vocês precisam. Segundo ponto: como é dividida a prova? Pessoal, a prova é dividida em 4 partes. Sim, vocês vão ter a parte do reading, que é a compreensão de texto, né? A parte do speaking, que vai testar o seu inglês falado. A parte do listening, testa a sua habilidade de entender inglês. E a parte do writing, que vai testar as suas habilidades de escrita em inglês. Para quem não sabe, a prova que é aplicada no Brasil é o TOEFL IBT, que é a prova na internet, né? Então vocês vão chegar lá no dia da prova, a prova vai ser toda feita no computador, o listening, o speaking, tudo vai ser feito no computador. A primeira parte da prova que vocês vão ter que fazer é o reading. E como funciona o reading na prova do TOEFL? Bem simples. Vocês vão ter entre 3 a 4 textos para ler. Vocês têm 10 perguntas sobre cada texto. Cada texto tem em média aí 700 palavras, e eles são textos acadêmicos, né? Tirados de livros, de universidade, enfim. Então são sobre tópicos acadêmicos. Eles podem falar sobre ciência, biologia, ciências humanas, psicologia, história, coisas do tipo. Então vocês vão ter de 3 a 4 textos, 10 perguntas para cada texto. E com relação ao tempo, vocês não têm um tempo mínimo ou máximo para responder cada questão. Porém, vocês têm um tempo máximo para terminar a prova, pessoal, que é em torno aí de 54 minutos, tá ok? Então vocês têm em média 54 minutos para terminar todos os textos e todas as questões. Isso dá aí para vocês uma média de 18 minutos por texto. Então é importante se ater ao tempo, porque como eu falei, vocês não têm tempo máximo para responder cada pergunta. Porém, se o tempo de vocês para terminar a prova, os 54 minutos, acabarem, vocês não tiverem terminado as questões, vocês vão perder a parte do reading e a prova vai passar para a segunda parte. Então é importante se ater ao tempo. Segunda parte da prova que vocês vão ter que fazer é a parte do listening. E Rafael, como funciona o listening no TOEFL? Pessoal, é bem simples. Basicamente, vocês vão ter que ouvir 2 tipos de material. Ou um lecture, tá ok? Vocês vão ouvir um lecture, que é nada mais nada menos que um professor dando uma aula, falando sobre um tópico, dando uma definição, dando exemplos sobre aquele tópico, e também conversas entre 2 pessoas, que vão ser entre um professor e um aluno, né? O aluno está tirando dúvidas sobre um trabalho que ele tem que entregar, ou sobre alguma coisa do tipo, ou uma conversa com um aluno e uma pessoa que trabalha na universidade. Mais uma vez, o aluno está indo, de repente, à secretaria para tirar informações de como se inscrever num curso, ou como conseguir a tagzinha para poder estacionar o carro, alguma coisa do tipo, tá ok? Uma situação que você poderia passar dentro de uma universidade. E quantas questões serão? Vamos lá. Com relação ao lecture, né, que são as aulas em si, vocês vão ter entre 3 a 4 lectures, pessoal. Isso aí. Normalmente são 3, mas vocês podem ter até 4.
Lembrando que serão 6 perguntas sobre cada lecture. Então, se vocês tiverem 3 lectures, vocês terão 18 perguntas, sendo 6 perguntas sobre cada uma delas, tá ok? E com relação às conversas, nesse caso, vocês vão ter de 2 a 3 conversas, tá ok? Geralmente são 2, então geralmente são 3 lectures e 2 conversas, totalizando 5 passagens, né, de áudio que vocês têm que ouvir. No caso das conversas, vocês vão ter 5 perguntas sobre cada áudio, tá ok? Então, lembrando, no lecture, que são as aulas, vocês vão ter 6 perguntas sobre cada um, e nas conversas entre aluno e professor, aluno e funcionário da universidade, vocês vão ter 5 perguntas sobre cada um. Vocês não têm um tempo máximo para responder cada questão, porém vocês têm um tempo máximo para terminar toda a prova. E esse tempo é, em média, de 41 minutos, tá ok? E, Rafael, como funciona a contagem de tempo? Pessoal, funciona da seguinte maneira. Vocês começam a prova, vocês começam a ouvir o primeiro áudio. Enquanto vocês estão ouvindo o áudio, o contador de tempo de vocês está parado. Terminei de ouvir o primeiro áudio, vem a primeira pergunta. Aí o contador de tempo de vocês começa a contar dos 41 minutos. E ele vai contando em contagem regressiva. Terminei as questões do primeiro áudio, comecei a ouvir o segundo áudio. O tempo parou. Terminei de ouvir o segundo áudio, veio a primeira pergunta do segundo áudio, o tempo voltou a contar e assim sucessivamente até que vocês terminem a prova, tá ok? A duração desses áudios, em média, do lecture, é de 5 minutos, tá ok? A duração média. E das conversas, né, entre aluno e professor, aluno e funcionário, é de, em média, 3 minutos. E como vai funcionar o speaking? O speaking tem 4 tarefas, ou seja, 4 perguntas, sendo que cada uma difere um pouquinho da outra, tá ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que eles chamam de Independent Task, Independent porque vocês não têm nenhum material de apoio, a resposta é toda elaborada a partir da criatividade e da construção de vocês. Por exemplo, um tópico que pode ter nessa primeira questão da prova você prefere passar tempo com seus amigos em bares e restaurantes ou na sua casa? Dê razões para a sua escolha. Ou um outro tópico de repente, vocês preferem trabalhar para uma empresa ou abrirem o seu próprio negócio? Por quê? Deem detalhes da sua escolha. Então é mais ou menos assim que funciona essa parte da prova. E com relação ao tempo, vocês vão ter, pessoal, nessa questão, 15 segundos para pensar na resposta. Ou seja, eles vão te dar a questão, a pergunta, você vai começar a contar o seu tempo para pensar 15 segundos. Passaram os 15 segundos, vocês têm 45 segundos para responder a pergunta. Lembrando que é necessário usar o tempo completo. Se vocês pararem de falar antes que o tempo acabe, vocês vão perder ponto, galera. Então é importante se ater a isso. Quando estiverem treinando em casa, praticando, mantenham sempre o contador lá, o stopwatch ligado para vocês monitorarem o tempo, porque é muito importante isso. Porque de repente você dá uma resposta brilhante, porém você acaba bem antes do tempo, você vai ser penalizado por isso. Agora vamos para a segunda questão, que é, na verdade, a segunda, terceira e quarta são integrated tasks, porque eles dão um material para vocês e vocês vão responder baseado no material, basicamente resumindo o material que eles deram para vocês. Então vamos lá. Como vai funcionar a segunda questão? Vocês vão ter um texto para ler, vocês vão ser dados 45 segundos para ler esse texto, e esse texto ele fala de uma situação que está ocorrendo no campus da universidade. Ele pode estar falando que vai abrir uma nova cafeteria, ou ele pode estar falando que vai haver uma feira de trabalho, ou alguma mudança que vai haver num curso da universidade. Então esses são os tópicos. É uma situação corriqueira que poderia acontecer no dia a dia de uma universidade. É como se fosse uma circular informando dessa situação para os alunos. Então vocês vão ler em 45 segundos, o texto vai desaparecer. Aí vocês terão 2 alunos falando sobre aquela situação, aquele anúncio. E eles vão estar sempre dando a opinião deles a favor ou contra aquela situação. Vocês têm que focar na opinião deles, bem focada, porque na hora de responder a questão, vocês vão ter que resumir a situação, o que está acontecendo e o que o aluno acha daquilo.
tá ok? Então vocês vão ler uma situação, vão ser informados de um anúncio de alguma coisa que vai acontecer na universidade. Vocês vão ter 2 alunos, o foco geralmente é em um só, ele que está expondo assim mais de uma maneira mais incisiva a opinião dele, o outro geralmente só interage, e vocês vão ter que resumir a situação e a opinião desse aluno, tá ok? Sem dar a opinião de vocês, é só o material que eles deram para vocês que vocês vão usar para basear a resposta. Agora vamos lá, como vai funcionar a relação do tempo? Para essa questão, vocês vão ter 30 segundos para preparar a resposta de vocês e 60 segundos para responder, tá ok? Não mais 45 segundos como a primeira. Vocês vão ter que responder em 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Lembrando, mais uma vez, não para antes de acabar o tempo, porque vocês vão ser penalizados. Então vamos lá, essa foi a segunda questão. Agora a terceira questão, galera, vamos lá. A mecânica da terceira questão, ela funciona muito igual à da segunda, porém o tópico é diferente. Ela vai funcionar da mesma maneira. Vocês vão ler um texto, vão ouvir um áudio e vão ter que resumir. Porém, na terceira questão, o texto vai trazer um conceito acadêmico. De repente, o texto está trazendo o conceito do que é inteligência emocional. Então, vocês vão ler lá o conceito do que é inteligência emocional. Como na segunda questão, vocês vão ter 45 segundos para ler o texto. O texto vai desaparecer, aí vocês vão ter um professor falando sobre aquele tópico, explicando e dando exemplos. Então vocês vão ouvir o que o professor vai falar, vão prestar atenção e na hora de responder, vão fazer exatamente como na questão 2. Vão resumir, né, o conceito que estava lá no texto, vão resumir o que o professor falou também em 60 segundos. Então, como na segunda questão, vocês vão ter 30 segundos para preparar e 60 segundos para responder a questão. Mais uma vez, não se deve parar antes de acabar o tempo para não perder pontos. Então, essa é a terceira questão. Agora vamos para a quarta e última questão do Speaking do TOEFL. Pessoal, na quarta questão, vocês vão ter só o listening. Vocês não vão ter o texto. Então, vocês vão ouvir um lecture, né, um professor falando sobre um tópico. Ele vai estar explicando aquele tópico, dando exemplos e tudo mais. E vocês vão ter que resumir o que ele falou também em 60 segundos, tá ok? Porém, o tempo de preparo da quarta questão é de 20 segundos, não é mais 30 segundos, porque vocês não têm mais o texto. Vocês só vão ter o áudio, vocês vão ouvir a explicação do professor e vão resumir o que ele falou em 60 segundos. E assim vocês terminaram a parte do speaking, que é a terceira parte da prova. Agora vamos falar da quarta parte da prova, que é a última também parte da prova, que é o writing, pessoal. Como vai funcionar o writing? Vocês vão ter 2 tarefas, né, 2 questões para responder, para escrever. A primeira delas é a Integrated Task, que funciona muito da mesma maneira que o Speaking, né, a segunda e terceira questões. Vocês vão ter que ler um texto, ouvir um áudio e escrever um resumo do texto e do áudio. Mas como vai funcionar a dinâmica? Vamos lá. O texto ele é maior que o do Speaking, tá ok? Ele é um pouco mais longo e vocês vão ter 3 minutos para ler esse texto. Então vocês vão ter um texto. Pessoal, o texto ele vai trazer o conceito de uma situação. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo prático de uma prova que teve. O texto falava sobre os benefícios do sistema de votação eletrônico, tá ok? Então vocês iam ler lá o texto em 3 minutos, tudo bem. Depois dos 3 minutos, você vem um professor falando sobre aquilo. Porém, o professor ele fala sobre aquele tema do texto de acordo de uma visão diferente. Então, se o texto falava que o sistema eletrônico eleitoral era bom, o professor vai falar que era ruim e vai expor as opiniões dele o porquê que era ruim. Quando você acabou de ouvir o que o professor falou, vocês vão ter que escrever um texto traçando um paralelo entre a ideia do texto e do que o professor falou, tá ok? Diferentemente do speaking, no writing, o texto ele reaparece quando você acaba de ouvir o áudio. Então o texto ele fica lá na tela o tempo todo que você está escrevendo o seu próprio texto. Porém, o seu foco deve ser no que você ouviu. Porque como o texto fica lá o tempo todo, se você só copiar o texto, galera, você vai tirar uma nota baixa. Então o foco maior de tudo, diria que 85 a 90% do seu texto vai ser baseado no que o professor falou, de 10 a 15% baseado no texto, mas eu vou falar mais especificamente nos vídeos lá para frente, quando eu falar de cada parte específica da prova. Então, se inscrevam no canal para não perderem esse vídeo, tá ok?
essa é a primeira questão da parte escrita do TOEFL. A segunda questão, nada mais, nada menos é que uma redação. Então eles vão te dar um tópico, geralmente eles perguntam se você concorda ou discorda do tópico e o porquê. E vocês vão ter... lembrando, eu esqueci de falar. A questão anterior, a primeira, vocês vão ter 20 minutos para escrever esse texto, ok? Vão ler o texto, ouvir o que o professor falou e vão escrever em 20 minutos o comparativo entre o texto e o áudio. Na questão 2 do writing, vocês vão ter 30 minutos para escrever o texto de vocês. Então vocês vão pegar o tópico. Vou dar um exemplo de um tópico. Eles perguntam, você concorda ou discorda que algumas pessoas acham que habilidades sociais são mais importantes para desenvolver bem um trabalho do que habilidades técnicas? Explique o porquê você acha isso, ok? Você concorda ou discorda e o porquê. Vocês vão desenvolver o raciocínio de vocês dentro de 30 minutos, assim terminando a prova do TOEFL, galera. Então, essas são as 4 partes da prova e como vai funcionar cada uma delas, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se inscrevam no canal para que vocês possam estar pegando a série completa de preparatório para o TOEFL de graça aqui no YouTube, tá ok, galera? Então é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, Rafael Almeida aqui falando do canal English Coaching Brasil. Valeu!